Depois da eliminação de ontem, o Benfica volta a estar relacionado com vários jogadores. Entradas, saídas, o que é certo é que José Mourinho, Mário Branco e Rui Costa continuam a trabalhar para ajustar o plantel ou reajustar o plantel neste mercado de janeiro. Muitos nomes como entrada e muitos nomes como saída do Benfica são dados pelos jornais, especialistas em transferências, páginas de internet, etc. O que é certo é que o nome do Benfica mexe muito e dá muitos cliques e muitas visualizações e não podemos acreditar em tudo. Ainda assim, o papel deste canal é trazer essa informação para vocês. Ora, muito bem, então antes de avançarmos aqui para todos os nomes que eu vou falar, e são muitos, fiquem até ao fim porque o último é surpreendente, mas para já vamos começar pelos mais básicos. Antes disso, queria pedir que subscrevessem aqui o canal, já sabem, atualidade do Benfica, vídeos diários, rescaldos, transferências, tudo aqui, todos os dias. Ora, vou já tirar aqui o elefante da sala. Rafa Silva voltou a ser notícia na Turquia, em Portugal, agora está é destaque no jornal A Bola, e diz que o Benfica não deixou cair, ou seja, tem-se falado menos deste tipo de notícia, de Rafa Silva e Benfica e Besiktas, tem-se falado menos, mas que o Benfica mantém o interesse e que está só à espera que seja oportuno atacar aqui o extremo. Como eu já vos disse, para mim não faz sentido nenhum trazer o Rafa, porque é um jogador que vai entrar, ou já entrou, na sua fase descendente da carreira, é um jogador que pediu muito dinheiro para renovar o Benfica, não quis dar e agora vai buscá-lo e vai ter que compensar esse ordenado que ele ganha na Turquia e vai ter ainda que pagar ao Besiktas, ou seja, estamos a falar de Benfica ir ter mais custos do que iria ter se tivesse renovado logo com ele. Eu acho que um jogador que faz da sua mais-valia a velocidade, estar a contratar de 32 para 33 anos é sempre um risco, porque 2 para amanhã pode perder esse tipo de atributos, ou pelo menos ele vai ser sempre um jogador rápido, mas pelo menos perder a explosividade que lhe dá muita vantagem nos confrontos com as defesas adversárias. O que é certo é que ele quer sair da Turquia, quer voltar ao Benfica, isso parece-me certo, ou seja, parece-me que há interesse de todas as partes. O Besiktas também quer forçar a sua saída e anda aqui numa luta com ele. Inclusive no último episódio desta novela, o Besiktas acabou por marcar um treino para as 4 da manhã para que o Rafa faltasse, digamos assim, é uma armadilha, porque ninguém vai treinar às 4 da manhã, como é óbvio, e já que o jogador faz aqui um braço de ferro, o que é certo é que ele voltou aos treinos, mas às vezes é convocado e não vai para a bancada, ou não joga, andam ali as partes a gozar umas com as outras, e sinceramente esta novela já deu o que tinha a dar, mas vão saindo novos capítulos e acho que ao dia 2 é praticamente certo que se o Rafa quiser, são dois a querer, porque o Benfica também quer e vamos ver o que é que isto vai dar, como é que isto vai acabar. Não acredito que o Besiktas facilite muito nas negociações, mas também me parece que é irrealista dar 10 ou 15 milhões por um jogador que está na situação que está e que a certa altura eles próprios o vão querer ver pelas costas e aí está cá o Benfica para o agarrar, parece-me. Voltando aqui ao tema do André Luiz, o jogador despediu-se dos adeptos no último jogo, bisou, despediu-se, disse adeus aos adeptos, ainda não se sabe muito bem como é que esta novela vai acabar, o que é certo é que já saiu nas notícias que o negócio estava fechado, já saiu nas notícias também que o jogador e o Benfica têm tudo acordado, falta só tratar de convencer o Rio Ave e vamos ver como é que isto se vai passar. O que é certo é que o Rio Ave contratou hoje por 1 milhão e 800, quase 2 milhões, imaginem, 1 milhão e 800 mais o prémio de assinatura vai ali aos 2 milhões, foi contratar aqui um extremo, acredita-se já, e as notícias falam que é já para substituir André Luiz, que está de saída para o Benfica, e parece-me que pode ter aqui algum fundo de verdade, porque um clube como o Rio Ave, embora tenha investidores do Olympiacos e do Nottingham Forest, a verdade é que estar a investir 2 milhões num extremo acaba por ser aqui uma transferência pesada para o orçamento do Rio Ave. E se isso acontece é porque o Rio Ave também sente que há aqui dinheiro fresco a entrar. E se há dinheiro fresco a entrar, pode-se deduzir que o Benfica já deu aqui algum avanço, digamos assim, nas negociações e que o Rio Ave sabe que vai receber também uma boa maquia em troca do André Luiz, caso contrário também não ia investir para ter no banco. Portanto, parece-me que o Benfica pode estar mais perto de trazer o André Luiz
porque o Rio Ave já se está a precaver da sua saída. Aliás, acho que está mesmo confirmada a transferência do novo extremo para o Rio Ave. Quem também voltou a ser falado pelas terras da Arábia Saudita foi o Wesley para o Benfica. E este já parece ser um namoro antigo. Eu acredito que o jogador esteja referenciado, mas também acredito que o Benfica está a tentar mantê-lo dentro do radar para assegurar caso não chegue aos alvos preferenciais no mercado de janeiro. E veremos como é que isto vai acabar também neste campo, porque estamos a falar de um extremo esquerdo, essencialmente é um avançado pela esquerda, que também não ajuda a defender, que também é um jogador de desequilíbrio, de ir para cima, de 1 para 1, ainda tem que melhorar muito o passe e a tomada de decisões, ele até pode ir para cima e pode tentar 1 para 1 e fintar e sair do adversário, mas depois muitas das vezes acaba por decidir mal. O que é certo é que o jogador tinha aqui vários jogos a titular. Aliás, tem sido titular há bastante tempo. Estou aqui a falar por alto, mas eu creio que 6, 7 jogos que ele é titular de seguida e hoje foi suplente na derrota do Al Nassr, ou seja, já são 7 pontos perdidos nos últimos 3 jogos, a equipa está a afundar e o Benfica, supostamente pelas notícias que saíram lá, o Benfica voltou aqui à carga para manter o jogador debaixo do radar e que o Al Nassr investiu 20 milhões na sua compra há 2 anos, mais ou menos há 2 anos, quando o comprou ao Corinthians, e que agora quer ganhar algo desse género, ou pelo menos 15 milhões. E o Benfica não quer gastar tanto no Wesley, e então estamos aqui a tentar um empréstimo com opção de compra, e veremos como é que isto vai acabar, mas, que é o que eu digo sempre, mas acaba por ser verdade, ou seja, para já são só rumores, mas há aqui alguns que já se falam há tanto tempo, que dificilmente serão mentira, ou seja, pelo menos um fundo de verdade onde ter, pelo menos uma observação, um referenciamento, pelo menos na lista onde estar, mas parece-me que o caso do Wesley está ilumbrando, ou seja, o Benfica vai mantendo o jogador no radar, para o caso de não conseguir os alvos que pretende e depois avança para este. Parece-me que é mais ou menos isso, mas este também me parece que é o caso do jogador que vou falar a seguir. Quem também voltou ao radar, e este é um namoro muito antigo do Benfica, foi Zakaria El Ouadi, ou seja, estamos a falar de um lateral direito, ala direito, extremo direito, médio direito, ou seja, um jogador de corredor inteiro e até joga à esquerda. Na seleção, por exemplo, joga ou jogou bastantes vezes à esquerda. E aqui o jogador marroquino acaba por estar referenciado novamente pelo Benfica. Saíram notícias no Africa Foot a dizer que o Benfica se tem aproximado e está a monitorizar a situação de Zakaria El Ouadi mais uma vez. Ele acabou de fazer 24 anos, já está avaliado aqui em cerca de 10 milhões. Ele que, apesar de jogar por Marrocos, já nasceu na Bélgica, mas optou na sua nacionalidade de família, digamos assim. Esta temporada leva 20 jogos e 4 golos e 2 assistências. Estamos a falar de um titular indiscutível do Genk, mas aqui a situação agora muda um bocadinho de cenário, porque o Zakaria El Ouadi acaba contrato em 2027 e isso significa que o Benfica, ou melhor, o Genk tem neste momento a última oportunidade para faturar o que quer faturar com o Zakaria Ouadi, ou seja, a partir do próximo mercado de verão já todos os clubes começam a baixar o que vão dar, porque dizem assim: meus amigos, tenho aqui 6 ou 7 milhões, só aceitamos 10, ok, então a gente espera por janeiro e ele vem a 0. Percebem? Então esta é a última janela de mercado em que o Genk pode fazer um grande encaixe financeiro. Não sei se o Genk está numa de vender ou não agora, parece-me que não vai estar numa de vender, porque trata-se de um titular indiscutível da sua equipa, um jogador com contribuição para golo, um jogador que joga nos dois flancos e eu até diria que ele acaba por ser aqui um bocadinho parecido com o Sidney Cabral, ou seja, um jogador de transporte, de desequilíbrio pela velocidade que tem, mas tem menos participação em golo, ou seja, tem menos influência no último terço. E o Lopes Cabral acaba por ter aqui a vantagem de jogar com os dois pés, apesar de se ajeitar, o Ouadi não é tão forte com os dois pés como é o Lopes Cabral, ou seja, o Lopes Cabral é natural com os dois pés, praticamente. O Zakaria Ouadi pode aqui ou ali jogar com os dois pés, mas é essencialmente um jogador destro. Portanto, mais um nome que é tirado para cima da mesa hoje.
Veremos o que é que o Genk vai dizer, mas eu acredito que o Genk vai tentar segurar pelo menos até ao verão e depois tira daí o que conseguir, mas para já não vai abdicar de uma das peças importantes do seu 11 base. Uma atrapalhada total é aqui o caso de Leandro Santos. E já agora permitam-me que vos diga, fiquem até ao fim, porque o último é mais um reforço sonante para o Benfica, mas agora temos que fazer aqui uma atualização das saídas também. Para além do Sheldon, porque já nem vou falar, porque tem sido associado a tudo o que é clubes italianos. Mas o Leandro Santos tem aqui não sei, estava dado como certo, 500 mil euros, metade do passe no Alverca. De repente já o jogador estava em viagem para a Alverca, vira caminho para Guimarães, estava certo, estava fechado, estava tudo como praticamente não havia nada a fazer, era inevitável que ele se apresentasse em Guimarães, era só fazer os testes médicos e assinar. E à última da hora o Guimarães manda o negócio abaixo, não se sabe muito bem porquê, mas o negócio cai e o Leandro Santos continua no Benfica e não nem Alverca nem Guimarães. Ou seja, o Leandro Santos neste momento está na mesma no Benfica como sempre esteve. Portanto, uma situação a acompanhar, mas este lateral direito do Benfica tem aqui um mercado de janeiro algo atribulado. Quem não está assim tão atribulado, e parece-me que isto vai mesmo acabar por acontecer, é Rafael Obrador. O Turino já tinha feito a proposta, já tinha demonstrado interesse, agora oficializou e diz-se que é 2 milhões por um empréstimo e depois, aliás, é qualquer coisa como agora paga o empréstimo e depois a seguir é 4 milhões numa transferência futura, algo deste género. O Benfica investiu 5 milhões nele, já se percebeu que isto foi aqui uma jogada para facilitar o negócio do Carreras. O Carreras veio o Obrador, nunca contou para o Bruno Lage, fez um jogo e depois voltou para o banco. Para José Mourinho nem sequer joga, portanto é um jogador que não conta. O certo é que ele continua como apontado como um dos laterais mais promissores em Espanha, continua como titular na seleção espanhola. No Benfica ninguém acredita nele, alguma coisa será, pode ser apenas uma questão de adaptação, ou seja, estamos a falar de um menino de 21 anos que acaba por estar a fazer a sua primeira aventura fora de casa, digamos assim, e pode estar aqui a estranhar. Ainda esta semana o Coxo falou e disse que a experiência do Benfica não tem nada a apontar, ele é que não se adaptou porque tinha vivido sempre na Holanda e chegou a Portugal, não se adaptou, esteve longe da família, sentiu muitas saudades e nunca se sentiu enquadrado e acabou por nunca conseguir acompanhar o que lhe era pedido. E às vezes acontece isso, por exemplo o Cebolinha também foi esse o caso e pode ser o caso também do Rafael Obrador, até porque o Mourinho diz que ele é muito introvertido e que não fala com ninguém quase, e que pode ser esse o caso, ou seja, pode ser aqui uma estranheza de adaptação, mas parece-me que ele está numa de sair, parece-me claro. Veremos se é para o Torino ou não. O que é certo é que há uma proposta de empréstimo do clube italiano em cima da mesa que quer levar então o Rafael Obrador e depois o Benfica reaver o jogador ou não, se houver aqui uma opção de compra, que eu acho que é do interesse do Benfica ter uma opção de compra, mas um bocadinho mais alta do que 4 milhões, diria eu. Por último, o nome mais surpreendente do dia, Josip Sotalo, acho que é assim que se pronuncia, apesar de ser um croata, mas amigo de Franjo Ivanovic. O Benfica está interessado, está a monitorizar também a situação do Sotalo no Ajax. O Ajax vai acabar por vender esta temporada, está a precisar de faturar, até pelo falhanço que foi as faturações na Liga dos Campeões, mas duvido, ou seja, ele está avaliado em 25 milhões, mais coisa menos coisa. Não me parece ser um jogador que para já seja barato para o Benfica. O que é certo é que os centrais do Benfica têm aqui uma situação muito específica, ou seja, acontece que António Silva, neste momento até está lesionado, mas não renova o contrato e até pode sair. Otamendi, o mais certo é sair porque a idade avançada e acaba o contrato também. Tomás Araújo, o agente já o pôs na montra, e isto são tudo questões de mercado e de contratos. Uns acabam, outros não renovam, outros estão na montra. Portanto, tudo questões de mercado. Se formos olhar para o plano desportivo, o Tomás Araújo tem estado bem, mas já 2 ou 3 vezes que borrou a pintura toda. Uma delas foi ontem. O António Silva tem tremido em vários jogos. O Otamendi tem cometido erros graves em vários jogos. Portanto, sem dúvida que é preciso um centralão que não deixe dúvidas. O Sotalo tem qualidade, joga com o pé direito, tem 1,90m, um central alto, mas diria que é um central que neste momento está valorizado e é complicado para o Benfica ir buscar este jogador. Ele está no Ajax, veio do Dinamo de Zagreb, como podem ver aqui. Depois também é um jogador que para o 0-0 vale 25 milhões, para o Transfer Market vale 17. O que importa aqui referir é que já está no Ajax aqui há algum tempo. Ele não é muito velho, ele tem 25 anos, portanto está aqui na flor da idade, mas já está aqui há 2 para 3 anos na equipa do Ajax e ainda tem contrato até 2028, ou seja, o Ajax tem muita margem negocial neste caso.
Contudo, não deixa de ser aqui um jogador que acaba por estar aqui valorizado mais por outras temporadas do que propriamente por esta. Ele nesta temporada, como podem ver, acaba por, entre a Liga dos Campeões e a Eredivisie, ter aqui 930 minutos. Não é muito tempo. Ele não é um titular indiscutível do Ajax. E isto porquê? Isto era o que eu estava a dizer, é que ele estava valorizado por outras épocas e não por esta. Como podem ver, era um titular, era um jogador habitualmente utilizado, e esta temporada está a diminuir muito a sua utilização no Ajax. E como podem ver também aqui, a nível de lesões, ele teve aqui uma lesão que lhe estragou aqui um mês, agora este último mês, regressou agora dia 4, regressou agora dia 4 do 1 de 2026, antes disso tinha tido aqui 40 dias, também esta temporada, ali por meio de agosto. Portanto, estamos a falar de um jogador que este ano já teve aqui, ou esta temporada, desde a pré-época até agora, até ao dia de hoje, já teve aqui 70 dias parado, 77 dias parado, portanto já falhou 8 jogos. Acaba por ser aqui um indicador menos favorável, e isso pesa na sua temporada. Ou seja, estamos a falar de um jogador que era habitualmente utilizado pelo Ajax e que agora não consegue estar com tanto rendimento, nem consegue ser titular, nem consegue ter muitos minutos, porque realmente já teve aqui 2 lesões que o obrigaram a parar várias semanas. Vamos lá ver o que é que este homem vai fazer. Mário Branco, tanto se falou dele nas eleições, tanto foi o pânico se ele fica, se não fica. Vamos ver qual é o mercado que ele vai fazer. Para já, Lopes Cabral está no Benfica, já jogou, já assistiu. Ontem entrou, não teve grande impacto, mas também vou-vos dizer, ou seja, ontem não se esperava nada de ninguém, porque o jogo estava miserável para todos os jogadores, não se esperava nada de ninguém. Veremos qual é que vai ser então aqui o mercado do Benfica. Para já tem a palavra este senhor, Mário Branco. Muitos nomes em cima da mesa, muitas notícias, renovações, saídas, entradas. Vamos ver como é que ele gera isto tudo. Não vai ser fácil de agradar a todos. À partida não vai acontecer. Começa logo pela saída do Sheldon, porque há muita gente que gosta, eu inclusive. Acho que o Benfica não se deveria desfazer dele desta forma. Ou seja, estamos a falar de um jogador que o Benfica ontem estava a jogar de forma horrível, e é um jogador com alguma experiência de equipa A, com um jogador que deu a taça da Liga da temporada passada e nem sequer foi lançado. Ele está a ir ao banco só para dizer que está a ir ao banco. Há vários jogos que não joga, mas está lá, só que não entra. Ou seja, é escusado estar a pensar que ele vai ficar no Benfica, porque não vai. Mas vamos ver como é que o Mário Branco vai resolver isto, juntamente com o Rui Costa e com José Mourinho. E pronto, deem-me a vossa opinião e digam-me o que é que vocês acham destes nomes, das entradas, das saídas e sugestões vossas. Subscrevam. Até breve.